Oi, hoje à noite e é a última noite do ano, né, de 2020, a gente vai estar conversando, continuando inclusive aquela conversa que iniciamos ontem, mas conversando sobre o que é o ano novo dentro do espírito bíblico, dentro do ensino bíblico. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Ontem nós já adiantamos já alguns aspectos, né, sobre isto, e hoje a gente vai só lembrar o verdadeiro sentido, o que é que realmente se deve fazer para aguardar o novo ano de maneira correta, de maneira bíblica, de maneira cristã, de maneira confiável, não é, ao Senhor Deus. Tá bom? A gente vai estar vendo isso. Eu estou aqui arrumando o meu esboço para a gente poder então trabalhar um pouquinho este assunto. Existem alguns erros muito graves, né, que podem e devem ser evitados quando chega um momento como esse na vida de pessoas, na vida de igrejas, na vida do cristianismo. Passagem de ano. A passagem de ano sempre foi muito utilizado pelos misticismos em geral, pelos paganismos em geral, e surte efeito porque tem uma força muito grande essa questão de mudança de época, mudança de tempo. Vai iniciar agora uma nova fase, um novo momento, uma nova história. Então tudo isso funciona de maneira muito forte dentro da inteligência, dentro da maneira como as pessoas podem conviver com essa situação. E muita gente se deixa levar por isto. Então, quando chega um momento como esse, dentro do cristianismo bíblico, a gente tem que ficar atento para a gente não cair nos erros, nas falhas, não é, que muitas vezes ocorrem até de maneira inconsciente, né? De maneira involuntária. Às vezes a pessoa nem está querendo, mas como já faz parte, não é, de uma prática cultural, muita gente faz isso, muita gente repete isso, muita gente coloca isso como ideal para o relacionamento com Deus e com a vida. Então muita gente cai nesses erros que eu vou estar mencionando agora e que devemos, né, evitar, tá bom? Então a primeira coisa, o primeiro aspecto que a gente chama atenção para termos uma maneira ideal para aguardar o novo ano é a gente fugir de todo aspecto místico que possa parecer, não é, naquilo que estamos fazendo. Então, há casos de pessoas que acreditam que chega um momento como esse e um culto que vamos prestar ou alguma coisa que vamos fazer, que detalhes que ocorram ali vai determinar como vai ser o novo ano. Se eu tiver um culto dentro de um parâmetro, o ano vai ser maravilhoso, vai ser cheio de vitórias, cheio de bênçãos, cheio de coisa. Se o culto não for exatamente como deve ser, não for da maneira misticamente reconhecido como ideal, então o ano pode ser prejudicial, o ano vai ser ruim, não é? Então há casos até de pessoas bem intencionadas que acreditam que, veja só o exagero, se chegar atrasada no culto, Deus não vai dar a ela um ano abençoado. Isso é só para termos uma ideia do tipo de cristianismo que às vezes nós praticamos, ou nós que eu digo o cristianismo em geral pratica, né? E termina a gente passando a ideia errada para as pessoas. Tem gente que sai do grande misticismo, do paganismo exagerado de algumas religiões, vem para o cristianismo e termina entendendo que não tem muita diferença, não tem muita, né? A divindade, o próprio Deus, vai agir de acordo com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu deixo de fazer, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu canto, com aquilo a maneira como eu orei, o horário que eu orei. Então isso tudo é misticismo e deve ser evitado, né? Então existem pessoas assim, né? E lideranças religiosas, o que é mais grave ainda, né? Porque termina, como diz a Bíblia, cego carregando, cego orientando, cego, e o resultado não é produtivo, não é bom, nem para eles, nem para os outros, nem para o cristianismo em si, né? Existem igrejas, eu não vou dizer igreja, mas existem lideranças de igrejas, não é, que chegam a
a orientar que aquilo que vão fazer no culto vai determinar o ano daquelas pessoas. Então não é mais aí o que as pessoas acreditam, é o que é ensinado a eles, é o que é passado para eles. Entende? Então, o que vai ocorrer ali no culto, o que vai ocorrer, o tipo de oração, até o tipo de entonação que o pregador vai fazer, que o orador vai fazer, né, vai determinar o tipo de ano que a pessoa, que os outros, que todos estarão vivendo. E isso é malignamente péssimo para o cristianismo em si e para o evangelho que se prega, né? Há casos de grupos, de religiosos, de lideranças que providenciam amuletos ungidos para serem distribuídos no culto de passagem de ano, para que as pessoas levem para casa ou que guardem em algum lugar, para que o ano seja abençoado enquanto aquela pessoa tiver aquele objeto nas mãos, ou dentro da Bíblia, ou em algum lugar dentro de casa. Então, cristãos, né, práticas totalmente fora do cristianismo, que são trazidos, né, para que as pessoas possam se deixar levar durante todo o ano, né? Então esses amuletos ungidos ocorrem muito. Funciona, veja só, não, funciona no sentido de atrair pessoas, porque tem gente que ama esse tipo de coisa, gosta desse tipo de coisa, né? Tem gente que até acredita que religião é isso, é essa prática, né? Essa coisa mágica, essa coisa misteriosa. Tem gente que vive disso, gosta disso, acredita nisso, só acha que há religião enquanto tiver esse tipo de coisa. Mas também funciona, porque na hora que você começa a acreditar que aquilo vai resolver, não é? Há uma série de outros fatores, não espirituais ou o que seja, mas há uma série de fatores na pessoa própria que vai conduzir para que ela vá viver aquele resultado. Tem esse lado bom no sentido de que resolve o problema da pessoa, mas tem um lado ruim porque você termina acreditando e passando, ensinando, vivendo um cristianismo que é falso, um cristianismo mágico, né? Um cristianismo não muito ideal para o ensino que a Bíblia coloca. Entende? Então, essa coisa do amuleto de ungido, não é? Essas coisas devem ser, né, a gente respeita, né? É ideal que se respeite aqueles que acreditam, aqueles que praticam, mas deve ser evitado, né, dentro do bom senso, dentro o que a Bíblia chama que nós temos a mente de Cristo, deve ser evitado, porque o relacionamento com Deus não precisa desse tipo de amuleto. Né? O próprio Deus, para agir com a gente, não precisa dessas coisas, porque Deus ama. Olha, quando você ama, você não fica esperando que o outro mereça, você simplesmente ama e age em função daquela pessoa. A mesma coisa é Deus. Né? Essa coisa de que você tem que fazer alguma coisa ou deixar de fazer para poder merecer, né, a maneira de Deus atuar com você, isso é falso, isso não é bíblico. Esse Deus não existe. Né? Se a gente fosse receber de Deus o que a gente merece, a gente não receberia nada, porque nunca merecemos nada, e o pouco que a gente até pensa que merece é uma obra, é um trabalho que o Espírito de Deus faz na gente. Então não tem mérito, não tem como eu dizer assim, não, eu mereço isso de Deus, né? Porque até um pouquinho, o que eu ainda acho que eu faço de agradável a Ele, é mérito dele, é mérito da graça de Deus. Não é mérito meu, então eu não mereço, não é? Porque é só mérito dele, né? Então, muito bem, amuletos, né? Outro aspecto que as pessoas usam muito em algumas, por algumas lideranças religiosas é a ideia de títulos místicos para o ano. Então, nós vamos estar cultuando e orando para que seja o ano da vitória, né? Para que seja o ano da virada do cativeiro, para que seja o ano da restituição, para que seja o ano de... Aí mil frases ou 1000 títulos são passados em relação a isso para produzir um efeito sobre as pessoas. Funciona? Funciona, claro que funciona, mas biblicamente não está correto. Deus não precisa dessas coisas.
né? E até termina você tirando a visão de Deus e tomando, voltando para essas táticas, essas maneiras de conseguir alguns resultados. Isso o marketing, o mercado tem usado muito. Então Deus não precisa desse tipo de artimanha, né? Deus age, Deus ama, Deus quer o melhor para cada um de nós, não precisa desse tipo de prática da nossa parte para ganhar, para sermos abençoados de alguma forma, né? Ou de muitas formas, né? Durante o ano por Ele, né? Ele ama. A gente não tem nem noção do que seja realmente esse amor de Deus. A gente é tentado sempre a imaginar o amor de Deus como sendo esse amorzinho sem vergonha que a gente tem, né? A gente não tem nem ideia da grandiosidade desse amor para comigo, para com você, para com as pessoas, né? E uma coisa que a teologia chama atenção é que Deus não tem amor. Nós temos amor por alguma coisa ou por alguém. Nós temos, mas Deus não. Deus é o próprio amor. Entende? Então é muito maior do que a gente possa imaginar. E é por isso que a gente fica achando que precisa fazer alguma coisa para merecer esse amor, para merecer a atenção dele, para merecer alguma coisa dele, né? E o que é pior, nos é ensinado isso o tempo todo, né? Quando na verdade ninguém merece, mas ele ainda assim ama intensamente todas as pessoas, né? Então os títulos eu já falei. Então lembrando o seguinte: há muito misticismo, há muito paganismo nisso, né? As pessoas descobriram que é preciso dar para as pessoas o que elas querem para então atraí-las. E não é esse o ensino bíblico, né? Não precisa disso. Tudo bem que o número daqueles que se voltam para Jesus, se voltam para Deus, a Bíblia coloca que é um número pequeno, não é um número grande. Mas ainda assim Deus não precisa disso, né? Para atrair essas pessoas. Ele quer que a gente ame, Ele quer que o amor dele seja demonstrado. Mas na verdade não que a gente tenha que se expor a qualquer coisa, aquela coisa do fim justifica os meios, não, de maneira nenhuma, né? Não tem que superlotar, não tem que super atrair, não. Basta o que ele é para atrair. Se ele não é suficiente para atrair, não precisa inventar mais nada, porque quando a gente inventa, a gente atrai as pessoas erradas para o momento errado. Entende? Então, o paganismo funciona, né? Porque atrai muita gente, mas é muita gente mesmo. Mas só que vão produzir com isso um anticristianismo, né? É um anticristianismo. Nós somos tentados, atraídos pelo anticristianismo. Então, não funciona, não é o que Deus... né? Só para você lembrar a experiência de Jesus multiplicando aqueles pães. O texto lá em João diz que Jesus foi, multiplicou os pães, muita gente se alimentou. No outro dia ele saiu e foi para um outro local, não é distante, e as pessoas foram atrás. E lá chegaram para ele e disseram: Senhor, saístes e não nos chamaste, Senhor, nós queríamos estar contigo. Mas Jesus conhece o coração do homem. E Jesus chegou para eles e disse: eu sei por que vocês estão atrás de mim. Vocês não estão atrás de mim por causa de mim, por causa do pão que permanece que eu posso oferecer. Vocês estão atrás de mim porque querem o pão que perece. Esse pão que não tem valor, que não tem importância. Vocês estão atrás de coisas materiais e não de coisas espirituais que vai produzir uma vida eterna para a vida de vocês, né? Então ele conhece bem o coração do ser humano. E a gente cai muito nisso, né? A gente cai atendendo a esse coração muito humano. Como cultuar então a Deus no novo ano, né? Ou para aguardar o novo ano, né? Como fazer, como agir, né? Essa é a grande pergunta. E a orientação que geralmente é dada é o seguinte: o culto de final de ano, o ideal é você ter esse culto para agradecer. Agradecer, não é? Em tudo dai graças. E o melhor momento para agradecer o ano, com todas as dificuldades, com todas as vitórias, com todas as bênçãos, com todas as alegrias, com todas as tristezas, com tudo o que aconteceu, é o final do ano. É o último culto. Esse é um culto para agradecer a Deus.
não é? De maneira coletiva, de maneira individual. Agradecer. Senhor, muito obrigado por este ano. Tive momentos difíceis, tive momentos tristes, tive momentos de choro, tive momentos de perdas, mas Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque, inclusive, a Bíblia coloca que Deus cuida bem da gente, né? E que Ele sabe perfeitamente transformar tudo aquilo que é ruim, Ele termina transformando em coisas boas para a gente. Então, no mínimo, a gente tem que, né? A gente acreditando nele, confiando nele, a gente vai agradecer, né? Porque Ele tem transformado momentos tristes em momentos de muita vitória, de muita alegria para a vida daqueles que são amados, e todos são amados, protegidos também dele. E todos são protegidos também dele. Entendeu? Então isso é um bom motivo para o culto de fim de ano. Outro grande motivo para o culto de fim de ano é a alegria. É estar alegre, não é? Fechamos mais uma etapa, terminamos mais uma etapa, terminamos mais uma fase, né? Então agradecer. Né? Ruim ou bom, mas foi o final, e estamos aí, e estamos prontos para começar tudo de novo, estamos prontos para ser usado num novo momento, num novo ano, numa nova fase. Então, a alegria, porque nós podemos confiar nele, né? Podemos confiar de que ele sabe cuidar bem da gente. Um terceiro motivo bom para culto de final de ano é a comunhão, né? Pessoalmente, não sou favorável a desobedecermos, não é? Desobedecermos as orientações sanitárias, né? do isolamento social. Acho que Jesus não desobedeceria de maneira nenhuma, entendeu? Eu entendo que as autoridades orientam que nós devemos fazer isso, e nós deveríamos ser o grande exemplo do mundo. Olha, é fácil dirigir os cristãos, é fácil governar os cristãos, é fácil porque eles são obedientes, né? Deveria ser assim, entende? Então, mas colocando isso de lado, né? Quando a gente pode estar junto, né? Quando a gente pode estar nos abraços, nos beijos, então o culto de fim de ano é outra oportunidade para a gente manter comunhão, manter um envolvimento um com o outro, estar com o outro, né? Mostrar para o outro que encerramos juntos aquela fase e estamos juntos para a nova fase, entende? Então acredito que esses três grandes motivos, né, devem estar presentes nos cultos de fim de ano: agradecer, alegrar e manter a comunhão. Um segundo erro que a gente tem que evitar, né, quando estamos no culto de final de ano, um segundo erro que devemos evitar é quando o ano novo é apresentado como resolução espiritual. É aquela ideia do seguinte: o ano que vem a gente vai estar fazendo assim, 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 a gente vai mudar isso, isso e isso, a gente tem novos propósitos, novos planos. Então colocar, o empurrar aquilo que a gente pode fazer hoje, a gente colocar para amanhã. Aliás, o que é muito do ser humano, né? O empurrar para depois, deixar para fazer as coisas depois. Não, na verdade, a Bíblia coloca que a gente tem que fazer isso no momento, é agora. Se você entende que tem que mudar agora, não é no ano que vem. Né? Se eu tenho que tomar novas resoluções em relação à minha família, em relação a mim, em relação aos amigos, em relação ao trabalho, em relação à vida, ao mundo, tem que ser agora e não alguma coisa que tem que ser feita no futuro. Entendeu? Então, o projeto de Deus, a orientação de Deus é que seja logo. A Bíblia coloca como se fosse uma coisa urgente. Não é para depois, é agora. Não é? Então, um erro que a gente comete é isso. No ano que vem eu vou mudar isso e isso, no ano que vem eu vou ser assim, no ano que vem eu vou me comportar dessa maneira. Não, é agora, nesse momento. O ano que vem já deve iniciar com as mudanças que eu quero que ocorra comigo. Porque Deus não quer que seja amanhã, tem que ser agora. Porque é agora que Ele está, né, abrindo os nossos olhos para essa necessidade, para essa mudança. Outro erro que a gente deve evitar, né, nessas passagens de fim de ano é que a gente tenha a ideia de que no ano que vem tudo vai ser maravilhoso,
de que tudo vai ser abençoado, de que tudo vai ser, não é, de maneira muito feliz, né? Aí vai para aquele primeiro motivo que a gente mencionou, onde vai ser feliz porque eu orei mais nesse culto, vai ser mais feliz porque eu cheguei pontual, porque eu vim para o culto, né? Então, tirando esse misticismo, né? Mas a ideia de que no ano que vem não vamos ter problemas, está errado. A Bíblia coloca que, Jesus coloca que no mundo vamos ter aflições e muitas aflições. Mas não é isso que vai determinar a nossa felicidade. Porque não é isso que determina a nossa felicidade. A nossa felicidade vai depender de como eu vou enfrentar essas dificuldades. As dificuldades até muitas vezes nos ajudam a crescer, nos ajudam a ficar fortes, nos ajudam até a confiar mais em Deus, a descansar mais em Deus, em ver Deus agindo mais. Entendeu? Então ajuda muito. Então elas são importantes também. Mas a gente não pode ter a ideia de que no ano que vem vai ser tudo ótimo. Não. A Bíblia coloca que vamos ter aflições, né? Vamos ter dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia coloca que Deus sabe fazer com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Ok? Então eu olho para o ano que vem, sei que vai ter dificuldade, sei que vai ter lutas, mas eu sei também que o Senhor vai estar comigo, vai estar com você, vai estar com todos nós, nos dando força, nos dando orientação, nos dando todas as direções necessárias para que a gente seja vitorioso, saiba enfrentar essas dificuldades. Então, por último, para o ano que vem, devemos evitar planos sem usar a mente de Cristo que todos nós temos, que a Bíblia coloca que todo aquele que passa pelo novo nascimento tem, né? Então precisamos buscar o reino de Deus. Qual é o propósito de Deus para o ano que vem? Né? A grande pergunta que é colocada para a gente fazer nesse dia, nessas mudanças de passagem de ano, é como Deus vai ser mais glorificado no ano que vem na minha vida e nas coisas que eu faço. Como é que ele vai ser mais glorificado? Fazendo isso, pessoas vão ser abençoadas, pessoas vão ser alcançadas pelo que eu faço, eu vou ser abençoado, eu vou ser alcançado pelo que eu vou fazer, né? Porque quando você volta-se para Deus, não tem como fugir. Você vai estar se voltando para as pessoas, você vai se voltar para as necessidades delas, você vai se voltar para ser instrumento para fazê-las mais felizes. Porque você, olhando para Deus, você descobre que a sua felicidade depende da felicidade deles. Entende? Então no ano que vem, né? Em vez de eu olhar para mim ou olhar para o próximo, talvez olhando para Deus eu vou olhar para nós dois, para mim e para o próximo. Né? E aí, buscando o reino dele, a vontade dele, o propósito dele, os planos dele em primeiro lugar, provavelmente os meus planos serão muito alcançados e abençoados, e os dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus parentes, dos meus familiares, todo mundo também vai ser abençoado. Tá bom? Então, nesse último dia de 2020, a gente fica então em oração para que Deus possa continuar abençoando você, abençoando a todos nós e nos usando para fazer as pessoas, o mundo ainda mais feliz, um mundo mais gostoso da gente viver.